Olá, boa noite. O ND vai falar sobre a Lei Maria da Penha, que completa hoje 12 anos. E sobre esse assunto a gente conversa com Diná Ferreira Oliveira, coordenadora de Políticas para a Mulher da Secretaria de Desenvolvimento Social da Prefeitura de Santos. Boa noite, Diná, bem-vinda. Boa noite, obrigada pelo convite. Também conversamos com Fernanda dos Santos Souza, delegada titular DDM Santos. Boa noite, doutora, bem-vinda. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Hoje, 12 anos, então, da Lei Maria da Penha, é isso? Sim, exatamente. Tem o que se comemorar? Muito, porque a edição da Lei Maria da Penha é um marco na nossa legislação nacional. Nós tínhamos um tratamento muito diferente na apuração dos crimes cometidos contra as mulheres, no caso de violência doméstica. Então, ela trouxe ferramentas, instrumentos que inovaram de uma maneira tão grande a legislação que ela realmente passou a ser a terceira melhor legislação do mundo na proteção dos direitos e das garantias das mulheres. Então, só tem que comemorar essa data mesmo. Como é que a senhora vê isso, Diná? 12 anos de Lei Maria da Penha. Isso, eu acho que concordo com a doutora Fernanda, acho que a gente tem muito para comemorar, porque além de toda essa questão, né, da violência doméstica, da violência contra a mulher, a lei ela também veio reforçar algumas ações do poder público, como, por exemplo, a criação dos organismos de mulheres, que a gente chama, né, que são as coordenadorias, secretarias, assessorias, que até então não tinham, né, as mulheres eram atendidas pela assistência social. A própria criação da Coordenadoria da Mulher de Santos, ela foi criada em dezembro de 2009, quer dizer, praticamente 3 anos depois da lei, e assim em todo o país. Então, além de outras ações, né, nós já tínhamos o Conselho, já tínhamos a Casa Abrigo, mas ela veio reforçar, inclusive, as ações do poder público. A gente tem dados, números concretos, doutora, de quanto a violência contra a mulher decaiu depois da Lei Maria da Penha? Se é que isso aconteceu, né? Então, infelizmente, esses números não mostram uma queda na violência, muito pelo contrário. Mas o que a gente tem percebido, e nós conversamos já bastante sobre isso, inclusive com a Diná, é que os números mostram um aumento bastante significativo, mas a gente não acredita num aumento efetivo, mas sim da violência, mas sim no aumento do registro dos boletins, das denúncias. Eu acho que ela trouxe, na verdade, foi isso, né? Ela trouxe uma coragem para a mulher dela se expor. A gente não chegou ainda no problema que seria inibir a violência contra a mulher, né? Mas talvez esses números sejam realmente isso. Números acima, mas por conta da denúncia, né? Não do ato em si. Do ato em si, exatamente. O que a gente percebe, aumentou o número de registros? Aumentou. Mas a gente vê também que a mulher hoje ela está muito mais bem informada. Então, com um telefone celular, ela consegue obter uma informação sobre a lei, sobre como ela deve proceder, ela conversa sobre esse assunto com a vizinha dela. Então, ela sempre consegue uma orientação. Isso é uma coisa que está muito mais acessível hoje para as mulheres e antes não era dessa forma. Então, ela consegue o acesso a essa informação, ela toma conhecimento dos direitos dela e ela procura os meios de efetivar esses direitos. Então, a gente percebeu que houve um aumento, porque ela está fazendo a denúncia que antes ela não fazia. O que caracteriza, então, a violência contra a mulher? É só bater? É só ser agredida ou não? Não, a gente, tanto que a Lei Maria da Penha, ela aborda não só a violência física, como o assédio moral, a violência psicológica, a violência sexual, a patrimonial. E eu acho que, pegando um pouco no que a doutora Fernanda falou, essa lei, a mídia ajudou bastante, porque sempre que na mídia aparece um caso de violência contra a mulher, é citada a lei. Então, como uma das atribuições da coordenadoria a divulgação da lei, quando a gente faz palestras, né, quando eu faço palestras e a gente faz muitas palestras, eu sempre pergunto se as pessoas já ouviram falar e conhecem, e todas as pessoas conhecem. Ela ficou, é uma lei, né, que ficou popularmente conhecida, então as pessoas se referem. Isso eu acho que foi um avanço. E aí a gente volta para essa questão da denúncia, porque as mulheres estão se encorajando, né? Estão acreditando, estão vendo que realmente
é um direito, né? E que você pode sair desse ciclo de violência, né? E que a arma é a denúncia, né? Vamos aproveitar então que a senhora falou que ela é uma lei bastante conhecida, mas ainda tem muita gente que não sabe exatamente de onde veio. Quem foi Maria da Penha? Como é que surgiu essa lei e o que ela fala exatamente? Então, a Maria da Penha é uma biofarmacêutica, né, de Fortaleza. Ela sofreu 2 agressões, né? O marido simulou um assalto e ela levou um tiro pelas costas, o que a deixou paraplégica, que hoje ela está nessa condição de cadeira de roda. E, não satisfeito, ele teve uma segunda tentativa, né? Ele tentou fazer com que ela, ao tomar banho, ele fez um ajuste na casa, no chuveiro, e ela, ao tomar banho, ela ela percebeu que ia levar um choque e ela gritou e pediu por socorro. E aí sim ele foi afastado, porque nessa primeira tentativa ele não foi afastado de casa. A gente não tinha lei, né? Nessa segunda tentativa ele foi afastado e aí ela entrou com processo, mas como a doutora mesmo falou, não havia essa punição. Então, quando estava quase completando 20 anos do ocorrido, em que ia prescrever, né? A Maria da Penha entrou aí na OEA, em organismos e instituições internacionais, e o Brasil foi penalizado, pagou uma multa, né, porque não tinha mecanismos de direitos e proteção da mulher. E aí foi criada em 2006 a Lei Maria da Penha. Uma história interessante, né? Interessante. De sacrifício em favor dos outros. A história dela acabou... E ela está aí para contar, graças a Deus ela está aí para contar a história. No próximo bloco a gente continua a falar sobre a Lei Maria da Penha. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é a Lei Maria da Penha e a gente conversa com Diná Ferreira Oliveira, coordenadora de políticas para a mulher da Secretaria de Desenvolvimento Social da Prefeitura de Santos e com a doutora Fernanda dos Santos Souza, delegada titular da DDM de Santos. A gente está conhecendo um pouco a história da Maria da Penha. Hoje, doutora, qual é o perfil da mulher que ainda sofre agressão? Então, essa sua pergunta é muito interessante porque nós não temos um perfil único, porque a violência doméstica ela não tem idade, não tem classe social. Eu tenho vítimas extremamente novas que estavam num namoro e o agressor já começou a dar sinais de violência. Começa com uma ofensa, com uma ameaça, parte para agressão física. Assim como eu tenho mulheres que têm casamentos de 50 anos e que o agressor está com 80 anos, como já aconteceu de eu fazer a prisão em flagrante, de pessoas que viveram juntas durante muitos anos. Então, ela não tem uma faixa etária específica. É mais comum entre os 18 e 40, mas é muito democrática. A violência ela acontece, e mesmo nas classes sociais também. Não tem uma classe específica. Não distingue pobre, rico, não. Ou se tem estudo, se não tem? Infelizmente, não tem a grande maioria, como eu te falei, é difícil a gente precisar, porque a gente tem casos de mulheres muito novas, de senhoras que estão em relacionamentos muito longos, é muito eclético mesmo. Agora, apesar de todo esse trabalho, a gente está falando de 12 anos, né, de conscientização da Lei Maria da Penha contra a violência contra a mulher. Como é que a senhora vê essa questão? A gente caminhamos nesses 12 anos ou ainda existe muito a caminhar? Eu acredito que caminhamos. Quando a gente faz as palestras, a gente chama muita atenção sobre os comportamentos abusivos, que muitas vezes as mulheres não dão importância, né? Aquele ciúmes doentio, aquele o controle do celular, o controle de roupa, impede de estudar, de ter amigos. Então, ele vai cerceando, né? Vai tentando ter o máximo controle sobre aquela mulher, né?
eu sempre digo que a violência, você não tem um relacionamento tranquilo, digamos assim, um dia ele entra pela porta e te agride. A violência é um processo, né? Ele é um processo. E muitas vezes as mulheres não dão importância a esse início, né? Esse comportamento, esses ciúmes, vai levar e vai buscar. E quando ele começa a perceber, quando a mulher se dá conta e ele começa a perceber que ele está perdendo esse controle, ele começa a dar aqueles sinais de empurra, aperta o braço, de repente começa a xingar, começa a humilhar na frente de outras pessoas, desmerecer aquela mulher. Muitas vezes essa questão da violência psicológica, ela fica por anos. Nós temos muitos casos de mulher em depressão por conta de violência psicológica, né? Que fica quieta. Que fica quieta, né? Agora, existe alguma orientação que a gente possa dar para essas mulheres? Como a Dina falou, é um processo, né? O homem não chega um doce no outro dia chega batendo. Nesse início desse processo, quando começa a se perceber algo estranho, que orientações podem ser dadas para essas mulheres? Então, no primeiro sinal que ela verifique de agressividade, a primeira conduta criminosa, vamos dizer assim, que o autor praticar, uma ofensa, uma ameaça, uma agressão, ela tem que fazer a denúncia. Então, ela tem que procurar a delegacia para fazer o registro do boletim de ocorrência. Primeiramente porque o autor, ele tem que ser punido, a gente tem que dar uma repressão para esse ato que foi praticado. E é o primeiro passo, eu acredito, para que ela saia dessa situação de violência que ela vive dentro do ambiente doméstico. Então, ali, ela já vai ter uma orientação para poder modificar essa situação. Então, aquele comportamento dele pode piorar. Então, se ela deseja se separar, se ela quer regulamentar a guarda dos filhos, a pensão alimentícia, esse é o primeiro passo para sair desse relacionamento. Então, procurar a delegacia e registrar sempre os crimes que forem, de que ela for vítima, né? Quando a gente fala da Lei Maria da Penha, muito atrelada à questão da violência doméstica, né? Agora, existem outros tipos de violência também que entram dentro da Lei Maria da Penha? Sem ser a violência doméstica? Sim, é que você tem uma relação de afeto. Um namorado, por exemplo, né? Às vezes não vivem juntos, não moram juntos, mas tem uma relação de afeto. E a gente, doutora Fernanda mesmo acabou de falar, de jovens, né? Então a gente vê jovens, meninas de 14, 15 anos, onde o namorado já agride, né? Então, a Lei Maria da Penha, não necessariamente você tem que morar, mas tem que ter essa relação de afeto. Uma relação mesmo, né, entre as duas pessoas, para que seja caracterizado. Mas, independente de qualquer situação, a gente está falando da lei, mas a mulher, ela tem que denunciar. Ela tem que denunciar. É muito comum ela achar que aquilo foi só daquela vez, né? Foi ciúmes, estava nervoso, teve um dia difícil no trabalho. Ele pediu desculpas, prometeu que não vai fazer mais, e ela acredita. E não vai aqui crítica, porque eu acho que muitas vezes essa mulher, ela é apaixonada por esse homem. Ela quer dar mais uma chance para os dois, né? Para ele e para ela. Às vezes os filhos, tem uma cobrança dos filhos também, você vai denunciar, meu pai vai preso. Então, tem toda uma questão, né? A violência contra a mulher é algo, principalmente a doméstica, é algo extremamente delicado, porque as testemunhas, muitas vezes, são os filhos. Então, é uma situação muito difícil, né? E há que se ter muita força para sair, né? Não é tarefa fácil, né? Essa mulher sair desse ciclo de violência. E no próximo bloco a gente continua a falar sobre a Lei Maria da Penha. Nós voltamos em instantes. Até já.
O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é a Lei Maria da Penha e eu converso com Diná Ferreira Oliveira, coordenadora de Políticas para Mulheres da Secretaria de Desenvolvimento Social da Prefeitura de Santos e com a doutora Fernanda dos Santos Souza, delegada titular da DDM Santos. A gente está falando sobre essa questão da Lei Maria da Penha. As relações homoafetivas entram também nessa lei? Sim. Então, a Lei Maria da Penha, ela expressamente consignou que os atos praticados nas relações heterossexuais e homoafetivas são configurados violência doméstica. Então, para essas relações, estão previstas exatamente as mesmas condutas para as relações heterossexuais. A gente falou no bloco anterior muito sobre a questão de denúncia, doutora. Agora, também existem casos de denúncias infundadas? E como é que fica essa questão? Então, a gente parte do pressuposto de que a vítima que vai fazer o registro de um boletim de ocorrência na delegacia está falando a verdade e está de boa fé. Por quê? Porque quando ela faz um boletim de ocorrência falso, que não seja verdadeiro, isso é crime. É crime de denunciação caluniosa e às vezes um crime mais grave do que o crime que ela está imputando ao autor. Então, é necessário observar a questão da veracidade dos fatos, narrar exatamente como eles aconteceram, né, para que depois, durante a investigação, fique realmente demonstrado que aquilo que ela falou é verdade. Diná, a Justiça passou agora a aplicar a Lei Maria da Penha nos casos relacionados à internet, exposição de internet, né? Como é que você vê? Vê um avanço nessa questão? Eu acho importantíssimo a questão da internet, primeiro de que quando acaba a relação, às vezes o agressor, muitas vezes começa a ofender, né? Ele cria um perfil falso para ofender aquela pessoa, né? Passando situações e caluniando mesmo. E tem a questão dos nudes, né? Em que muitas vezes no relacionamento a mulher se deixa fotografar e ele fica com essas fotos e ele acaba no rompimento aí da relação com esse material que muitas vezes serve de ameaça, né? Se você não voltar, não continuar comigo, eu vou expor, né? Exatamente, a chantagem, né? Ou expor para a família, como a gente sabe de casos em que isso realmente ocorreu, né? As fotos foram colocadas. E a gente sabe que, uma vez colocada na internet, nunca mais. Na rede já era, né? Nunca mais, né? Então, você vê aí a sua intimidade exposta, muitas vezes você já está com um outro companheiro, um outro namorado, você quer iniciar uma outra relação e simplesmente a sua vida fica extremamente aí exposta. Quando a gente não vê casos de jovens aí, em termos emocionais, despreparadas, que chegam ao suicídio. Muitos casos, doutora, na delegacia, relacionados à internet? Exatamente. Então, a gente percebeu um aumento significativo no nosso dia a dia da delegacia de registros de ocorrência dessa natureza. Então, as redes sociais realmente elas estão muito popularizadas e os crimes migraram para esse tipo de relação social. Então, Facebook, WhatsApp, está bem comum a ocorrência de crimes nessas redes sociais. Então, qual que é a orientação que a gente passa? Evitar a exposição, evitar colocar fotos íntimas e da sua intimidade para qualquer pessoa acessar, tomar muito cuidado, porque esse material pode servir exatamente para constrangê-la no futuro. Então, essa é a principal orientação que a gente passa. A gente tem um dado aqui, segundo o IPEA, 6 em cada 10 pessoas concordam parcial ou totalmente com a seguinte afirmação: mulher que é agredida e continua com o parceiro gosta de apanhar. Isso é surpreendente no tempo que a gente vive? Mas não é surpreendente, mas é extremamente injusto, não é? Ninguém gosta de ser agredida. Ninguém, nenhuma mulher, ninguém. Ninguém gosta de ser agredida.
Eu costumo dizer que quando você sabe de uma mulher agredida, que sofre violência, não julgue, não critique, ofereça ajuda. Como que é oferecer essa ajuda? O que as pessoas que sabem de fora podem fazer? Muitas vezes... Ela denúncia, pode se denunciar por ela? Pode. A Lei Maria da Penha, ela permite, né? E essa foi uma das mudanças da lei, né? Que outra pessoa, há algum tempo, quando a lei surgiu, só a vítima podia denunciar. Agora, se eu estou na minha casa, estou vendo, estou ouvindo e fico sabendo que a minha vizinha está sendo agredida, eu posso denunciar, eu posso chamar a polícia e posso denunciar. Então, isso foi um avanço, né? Agora, essa questão de dizer que a mulher gosta de apanhar, você perguntou como oferecer ajuda. Muitas vezes, ouvindo essa mulher. Eu, uma vez, estava num prédio e uma pessoa sabia que a vizinha era agredida e ela colocou um cartaz no elevador. Sei que você sofre violência. Se um dia quiser conversar, estou à sua disposição. Não tinha nomes, mas às vezes você ouvir. Então, você dá uma orientação. Então, quando a gente conversa com mulheres nas palestras, às vezes a mulher não quer, num primeiro momento, ir na delegacia. Ela fica com medo da reação do agressor. Parceiro. Então, eu digo, procura assistência jurídica gratuita, a prefeitura oferece. Vai conversar com o advogado, ver os seus direitos, o que você pode fazer. Vai no CREAS, conversa com a psicóloga, um assistente social. Vai buscar orientação, uma associação, uma igreja. Vai buscar ajuda. A gente não tem que dar conta de tudo sozinho, não é? Muitas vezes você precisa de ajuda. Você está com a autoestima abalada, você está chegando à conclusão que acho que tudo que a gente faz é para dar certo, de que você está numa relação e que não tem futuro. Então, procure ajuda. De nada, doutora Fernanda, muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada, agradeço o convite. O ND fica por aqui, uma ótima noite para você. Até mais.